Rosiane Carvalho. São 4h48, 49 no Pulo do Ponteiro. Ricardo Chaves, a gente aciona a colunista de política para trazer para a gente informações. Rosiane Carvalho, muito boa tarde para você, Rose. Boa tarde, Thaís. Boa tarde para o Ricardo, para quem ouve a gente na Band News Difusora. Estamos aqui de pé firme nessa véspera de Natal, trazendo informação para os ouvintes. Com certeza, Rose. A gente tem assuntos para abordar aqui. A última sessão que teve na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas foi até um tempo bem curto e com algumas aprovações que agora foram para a sanção de projetos, foram para a sanção do governador Wilson Lima. Qual o seu destaque, Rose? Olha, a Assembleia fez uma sessão extra, ou seja, um trabalho a mais. Estava até brincando aqui, uma colega me passando informação, disse, eles pararam, foram trabalhar nas férias. Eu disse, como devem estar estafados os deputados estaduais do Amazonas. Cansados. Bom, mas aí o que acontece? Eles fizeram 2 aprovações, uma delas é em relação a uma mudança do Código Tributário, vocês deram nos jornais, várias pessoas deram. Para mim, eles não trabalharam com clareza o impacto dessa mudança no Código Tributário em relação ao cálculo do ICMS. Não trabalharam o impacto, porque todo mundo quando fala de mudança de tributo, olha a confusão que teve aí no Código Tributário brasileiro, né, assim, a forma de tributação no Brasil, por mais de 40 anos em debate. Então, toda vez que se fala em tributo, gera uma série de consequências em relação ao aumento ou não de imposto. Isso, pelo que eu percebi na repercussão de pessoas que mandaram mensagens para mim, fazendo questionamentos, essa é a principal dúvida. E muitas das pessoas, mesmo fontes nessa área, na Secretaria de Fazenda, na própria Assembleia, quem é da oposição também, o deputado Will, que eu não senti tanta firmeza a esse respeito. No entanto, algumas fontes que eu confio, né, de forma independente, eles garantem que não há realmente impacto de aumento imediato para o combustível. O que há é só um ajuste numa alteração que é para unificar a forma de tributação do ICMS em todos os estados. Foi aprovado pelo Conselho de Fazenda, que reúne todas as secretarias de Fazenda do país, e foi essa alteração que eles fizeram para que haja aí menos guerra fiscal e tudo mais. Então foi essa alteração. Me espantou a não comunicação, por quê? Porque um dos principais pesos na campanha de prefeitura do presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, que presidiu a sessão que fez essa alteração do Código Tributário, um dos principais problemas dele foi essa pecha. Ele deram uma carimbada nele, Alberto Neto, de não sei o que esqueci, era um apelido, usaram bastante na propaganda. Isso foi um dos pesos para ele, né? De alguém que tinha aumentado os impostos para a população, isso no ano passado. Então, fazer com que isso circule sem uma preocupação de comunicação, me dá a impressão de que alguém está afrouxando seus planos futuros em relação a disputas majoritárias, porque para disputas majoritárias, pechas, carimbos que se reforçam sem um cuidado devido da comunicação, ainda mais depois de uma eleição como essa, isso significa que a pessoa está abrindo mão dos seus projetos de disputa ao Senado, disputas majoritárias, porque havia, sim, uma perspectiva desse grupo, né, repetir o nome do Roberto Cidade. Não sei também se, pelo resultado da eleição, já ficaram convencidos que talvez não seja um bom nome para a disputa majoritária. Então, são questionamentos que a gente tem que ficar observando, porque ações e omissões, elas não ocorrem por acaso e elas sempre têm efeitos no ambiente político. Bom, a gente dá tempinho, né? Eu queria falar também a respeito de uma aprovação de cargos. Isso deu uma polêmica, principalmente pela voz altiva do deputado estadual Wilker Barreto, que é da oposição. Na Secretaria de Fazenda ficou esclarecido que era um remanejamento. Esses cargos já existiam. No entanto, na Secretaria de Governo é criação de novos cargos, né? Então, o Wilker fez críticas a respeito disso, porque isso, em geral, é um orçamento, ele calcula que seja para lá de 6 milhões, porque são cargos de valores de R$11 mil, R$5 mil os salários,
Então, se a gente fizer um cálculo rápido, né, para a quantidade de cargos em R$ 5.000, que é o valor mais baixo, isso já dá uns 6 milhões por ano, segundo o deputado Wilker. E isso é um peso num estado que tem uma série de problemas, deficiências, sobretudo na área da saúde, que tem apresentado diminuição de atendimento sempre, né, pessoas esperando em filas e tudo mais. Então, isso é, na opinião dele, na minha também, uma falta de planejamento, né? Você tem que organizar o seu orçamento de forma responsável para verificar onde é mais importante. Fora que não há uma discussão, né? Não há uma discussão pública com a sociedade, a própria Assembleia poderia fazer isso, mas sempre opta por não fazer, né? Em relação aos debates, das mensagens, do que é aprovado ali no governo. Rosi, agora no plano... Primeiro, boa tarde para você, né? Agora no plano nacional, tem as reformas ministeriais do governo Lula, né? A gente tem acompanhado aí possíveis mudanças na saúde, também sondagem de Alckmin em outro ministério. O que você traz para a gente de atualização sobre isso? Olha, o que tem mais interessado para a gente aqui é em relação à possível mudança no Ministério de Desenvolvimento, de Indústria, em função de toda a atenção que o ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tem dispensado à Zona Franca de Manaus. Então, e também, claro, as pessoas têm medo que na mudança de ministros possa ter alguma alteração de comandos, de funcionários em relação, e de superintendente realmente da SUFRAMA. Eu acho que tem nuances aí. A princípio, quem é cotado para essa, segundo a Mônica Bergamo, que foi a primeira a tratar desse assunto na semana passada, voltou a tratar esses dias de novo, e os outros jornais estão dando, quem é cotado para esse cargo é o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do partido do senador Omar Aziz, né, acho que tem dado demonstração de força até para além do PSD. Esse é um ponto que penso que não seja algo dessa monta, né, de ameaça se houver essa troca. O que me chama mais atenção pelas pastas que estão em jogo, Ricardo, você nunca que podia imaginar que na força do Congresso, né, nessa pressão que o Congresso faz sobre o governo Lula, que eles mexeriam em pastas que tem o vice-presidente da República, o PSB, que é um partido importante, né, nessa organização do governo do Lula, né, da organização política do governo. Claro que o Geraldo Alckmin é um político muito experiente, acho que ele é da altura do entendimento do Lula, eles sabem fazer política, sabem o momento de ceder, né, de avançar, mas esse é um momento que a gente tem que observar que o governo está cedendo bastante, cedendo cargos que são do PT, né, a possibilidade aí da troca do secretário de Relações Institucionais, do Alexandre Padilha, que é um cargo do PT, a função que é do vice-presidente da República. Então, são avanços para atender partidos que não se sentiam tão contemplados na esplanada, como é o Republicanos, o PP, que eram partidos da base bolsonarista e que ainda hoje, né, são muito vinculadas a essa questão bolsonarista. Então, só para a gente entender a atual condição, né, da governança. No início já não estava fácil, nesse momento há uma pressão maior. No entanto, a política, né, no comando dessas alterações, dessas relações todas, e aí a gente vai ver para o próximo ano como é que fica essa relação Congresso e governo, né, governo executivo, e como é que ele vai conseguir, né, como é que o governo Lula consegue estabelecer sua governança, que tipo de governo vai se estabelecendo a partir dessa coisa de ceder pontos tão estratégicos e colocar em risco, como você colocou, o próprio Ministério da Saúde, que tem resistido, né, que é uma técnica, Anísia, é uma técnica, não é alguém que está diretamente ligado a uma indicação partidária no Congresso. E ela resiste, acho que a 2 ou 3 mudanças, né, Rose? Agora, interessante, né, a gente está no minuto final, é o PSD Republicanos crescendo e o PSB, que foi o grande vitorioso da eleição municipal, né, maior que o PT, inclusive, nessa questão, está, vamos dizer assim, em tese diminuindo, né? Diminuiu com Flávio Dino, essa mudança de Alckmin, enfim, cenas para o ano que vem que a gente vai acompanhar e seguramente em 26 também devem refletir, né? Isso mesmo. Muita coisa que não para e a gente vai ter que estar olhando
sempre essas alterações. Eu quero aproveitar o último minutinho para desejar a todos os ouvintes, a vocês também que estão aí na rádio, um Feliz Natal, né? Que esse é um momento muito especial para todas as pessoas. Muitas pessoas acabam sendo se envolvendo com esse clima de Natal e tendo mais propensões ali à caridade, né? A sentimentos de maior solidariedade, mais propensas ao perdão, a outras atitudes, né? Outras atitudes diante da vida, diante do mundo, diante do próximo. Então, que a gente possa repetir isso mais vezes ao longo do ano. É importante para todos nós, é importante para o mundo que a gente consiga viver esse clima de Natal mais vezes ao longo do ano. Perfeito. Obrigada, Rose, a você, a sua família, um Feliz Natal. Acho que a gente se encontra, não sei se amanhã, mas na quinta-feira, é certeza, aqui na nossa programação. Obrigada e um abraço. Beijo. Beijo. Ricardo Chaves já é ponto final pra gente também.